Olá, aqui quem fala é o João Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades. E no programa de hoje, meritocracia. Para quem nunca ouviu falar, meritocracia significa que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com suas capacidades sem precisar da ajuda da sociedade, Estado ou família. É um sistema de recompensa ou promoção fundamentado no mérito pessoal. Porém, o conceito de meritocracia só pode ser válido quando todos os indivíduos de uma sociedade possuem exatamente as mesmas condições sociais, econômicas e psicológicas. Agora olhe em volta e atente-se para o nosso país e me diga se toda a população possui essas condições equalizadas. Se sua resposta for sim, você precisa sair dessa alienação imediatamente. E para falar sobre isso, nós temos que ir muito além do mérito e do esforço. É necessário uma visão panorâmica sobre a situação social do Brasil para mostrar que a meritocracia plantada por muitos aqui é falsa. Em todos os outros episódios eu busquei ser o mais imparcial possível perante todos os assuntos, explanando apenas a reflexão e deixando para que você ouvinte tomasse suas próprias conclusões. Mas hoje eu te garanto que não vai ter nada disso, eu vou ser muito parcial, mas muito mesmo. Então se você se sente ofendido fácil, pode fechar o episódio, eu não vou ficar bravo. Alguns dias atrás eu recebi uma imagem mostrando uma rotina sugerida por um coach. No título dessa imagem havia a seguinte frase: amanhã de $1 milhão. Nessa imagem havia uma mesa farta em alimentos na beira de uma praia. Nela, a rotina sugerida para alguém que queira ficar milionário. Ela começa dizendo para você acordar às 5 da manhã e beber água gelada. Depois fala para arrumar a cama. Em seguida meditar por 10 minutos. 5h20 da manhã, tome um café e coma algo leve. Então leia por 50 minutos. Depois faça 45 minutos de exercício. Quando for 7h15 da manhã, tome banho e se arrume, e às 7h30, tome café da manhã para às 8 começar seu dia. Uma ótima rotina se você não precisa acordar às 5 da manhã para passar 2 horas no ônibus para ir para o seu trabalho, ou se você não precisa descansar depois de um dia exaustivo no seu trabalho, na faculdade ou com sua família. Uma ótima rotina para quem já tem certos privilégios, mas para quem rala duro todo dia, bom, eu duvido que eles façam essas rotinas mirabolantes pensando no trabalhador comum. Além de que você não vai conquistar $1 milhão só porque você acorda às 5 da manhã e toma um café da hora. Coach é um caso complicado. Amado coach, se você aí ouve meu podcast, se liga num dado aqui. A desigualdade social só cresce no Brasil, e isso já faz 5 anos. Somos o 7º país mais desigual do mundo. A gente só não é pior que alguns países africanos. A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra 41,9% da renda total do país. E a parcela do 1% mais rico concentra 28,3% da renda. Só perdemos no quesito concentração de renda para o Catar, onde o 1% mais rico concentra 29% das riquezas. Esses são dados de 2017, mas até o último trimestre de 2019 esses números aumentaram. Quando o coach fala toda aquela baboseira dele sobre ficar milionário, ele tá falando com essa galera aí e com o pessoal classe média que ganha um pouquinho a mais que a maioria. Não tá nem aí pro pobre. Quando o coach vai na tua empresa palestrar motivando você a trabalhar mais e mais e mais e mais, ele não tá nem aí pra você. Nem seu patrão preocupado que você fique mais rico. O coach quer encher o bolso dele e do seu contratante, no caso, o seu patrão. Se doeu, desculpa, mas é isso aí. Os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres, e tem gente caindo no papo furado desses caras. Mas enfim, o episódio não é sobre coach, é sobre a falsa meritocracia. O problema é que eu preciso falar de quem diz que para você ser rico você precisa trabalhar muito. Fala isso pro seu Zé, pedreiro há 40 anos, que só precisava ele ter trabalhado mais para ele ser milionário. Fala para ele que ele precisava investir o dinheiro dele para daqui a 1 ano ver os valores dobrados. Explica isso para um senhor semi-analfabeto que tá preocupado se vai conseguir dinheiro para comprar comida pro almoço de amanhã. Anda, coach, fala para ele da meritocracia, vai? Mas enfim, foco na meritocracia. Ou melhor, na falsa meritocracia pregada no Brasil. E por que falsa? Bom, como eu já disse, somos um dos países mais desiguais do planeta. Então, pregar que alguém consegue alcançar a riqueza, o sucesso ou qualquer coisa do tipo apenas pelo esforço próprio é muita sacanagem.
Cara, eu sei que você deve estar aí pensando que trabalha duro e tal, que conhece gente que conseguiu trabalhando e blá blá blá. Ok, vamos comparar as situações. Eu vou dar 3 casos distintos bem próximos da realidade e você me diz se só o trabalho duro bastou para essa pessoa. Se é realmente mérito ou não, ok? Pode ser assim? Então vamos lá. Pedrinho, Joãozinho e Mariazinha nascem todos no mesmo dia, mas em famílias diferentes. Pedrinho nasce com um padrão de vida considerado alto, filho único, enquanto Joãozinho vive em uma família em boas condições de vida, com mais 2 irmãos. Já Mariazinha é filha de mãe solteira, negra, com mais 3 irmãos. Pedrinho desde o começo teve tudo o que precisava para conseguir ter um bom desenvolvimento interpessoal e cognitivo. Frequentou a melhor escola, fez diversos cursos paralelos, incluindo o cursinho pré-vestibular, e nunca precisou trabalhar para se sustentar ou ajudar em casa. Já Joãozinho estudou em escola pública a vida toda, e desde muito jovem precisou ajudar seus pais no sustento da casa. Mesmo assim, conseguiu manter o foco nos estudos, ainda que numa escola pública de ensino e estrutura questionável. Já Mariazinha, desde que atingiu idade suficiente, ficou responsável por cuidar da casa. A mãe e os irmãos mais velhos saíam trabalhar ou estudar, e era ela quem tomava conta quando não havia mais ninguém. Estudava na escola da comunidade, junto com pessoas perigosas, assim como pessoas de bem. Desde sempre vivenciando situações impróprias para crianças. Quando ficou mais velha, começou a trabalhar também para ajudar nos custos da casa, e ainda precisava cuidar da mãe que estava adoecendo devido às condições que vivia. As situações que eu descrevi são mais comuns do que se imagina. Todas elas. Mudam-se os personagens, as idades, a família, mas o contexto e a situação que eu quis exemplificar é um retrato de muitas e muitas pessoas espalhadas pelo país. Ainda que eu não incluí situações de desemprego, problemas graves de saúde, violência doméstica, racismo, misoginia, enfim, tudo que a gente vê por aí no cotidiano. Então, se baseando nos exemplos que eu dei, me diz, qual é o mais provável de ter uma vida boa na questão financeira? É lógico que assim como o Pedrinho pode ser milionário, o Joãozinho e a Mariazinha também podem. Mas os dois vão ter que ralar muito mais que o Pedrinho para conseguir qualquer coisa. E aonde que está o mérito nas conquistas de cada um? É como uma corrida onde o objetivo seja o sucesso ou uma conquista qualquer. O Pedrinho tá muitos e muitos passos à frente do Joãozinho, e ainda mais passos na frente de Mariazinha, que tá lá atrás sofrendo demais para tentar sair dessa situação difícil. Imagina a situação dessa menina, mulher, negra, sofrendo de abandono parental, e eu nem falei se o pai paga ou não a pensão, é outro problema aí nisso. Ela vem de uma comunidade carente, escola pública naquele nível bem brasileiro mesmo, lutando desde cedo pelo seu espaço na sociedade, perdendo a infância para ajudar em casa. Me diz aonde que tá a meritocracia para dizer que a Mariazinha não se esforçou o suficiente, por isso ainda é pobre. Me diz aonde que é mérito do Pedrinho tudo que ele tem, sendo que as possibilidades para ele sempre foram mais amplas, mais fáceis. Me diz aonde que tá a igualdade nisso tudo. Se para que haja uma meritocracia real é necessária igualdade social, me fala onde que tá isso aqui no Brasil que eu ainda não tô vendo. Aí vem os malucos com um curtinho de final de semana falar que você só precisa se esforçar, acordar às 5 da manhã, trabalhar duro e você será um milionário. Meu, eu queria mandar essas pessoas para um lugar que é bem desagradável e que não convém eu falar nesse podcast em respeito a você, ouvinte, que não merece ouvir isso. Se hoje existem cotas, não é em vão. Se liga nessa diferença que existe entre os estratos sociais do nosso país. Olha em volta hoje no seu ambiente de trabalho, na sua escola, sua faculdade, seja lá onde você frequente. Começa a reparar nas pessoas que estão aí, a função delas, quem são elas, se você vê um padrão em comum nessas pessoas. Que o sol nasce para todo mundo é verdade. Mas enquanto o sol nasce para uns às 9 da manhã na cobertura de um prédio à beira-mar, para outros nasce às 5 da manhã num quarto e sala em área de risco da cidade ao som de um tiroteio. Se você é um exemplo que a mídia gosta de mostrar de pessoa que não tinha nada e deu duro para conseguir algum sucesso, parabéns. De verdade, você é um caso raríssimo. Mas não esqueça que você está onde está porque teve as oportunidades que milhões de pessoas não têm. Pode ser mérito seu, pode não ser, eu não ligo. Só tô cansado desse discurso mequetrefe de que você só não tem sucesso porque você não quer. Além daquele inferno de ideal que fala que só vai ser feliz quando for rico. Mano do céu, se tu não for feliz agora, quem garante que vai ser quando for rico? E pior ainda, quem garante que você vai ser rico? Para de dar bola pra esses caras que só querem sugar teu dinheiro falando frase motivacional. Que ódio que eu tenho de quem diz: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham. Meu Deus do céu, é óbvio que você tem que lutar pelo que você quer, isso não tem nem discussão, mas por favor, para de acreditar no papinho desses coaches, por favor, eles não estão nem ligando pra quem é pobre, eles estão preocupados com o bolso deles e dos patrões que contratam eles. Os ricos ficam cada vez mais ricos com o suor e esforço dos mais pobres, e aí vem dizer que há mérito nisso. Desabafo feito. Concluo dizendo que a meritocracia é uma farsa no Brasil. Houve uma época em que o pobre enfim teve mais possibilidades, mas pouco a pouco isso está indo por terra. E eu espero que mude. Infelizmente, vivemos uma sociedade em que a extrema minoria tem muito mais privilégios que a maioria esmagadora.
E é essa maioria que sustenta os privilégios deles. E essas pessoas que têm as coisas tão mais fácil que levantam a bandeira da meritocracia, que é preciso apenas o esforço para conseguir o que se deseja. Porém, numa sociedade voltada para o capital como a nossa, isso talvez seja impossível. A solução vai além da igualdade, pois a igualdade dá a todas as pessoas as mesmas oportunidades. O necessário para resolver essa desigualdade é a equidade, ou seja, adaptar as oportunidades deixando-as justas para todos. É utópico imaginar uma nação onde pobres e ricos compitam lado a lado pelas mesmas oportunidades, e não na diferença monstruosa que se vê do lado de fora do seu celular. E se hoje você se identifica numa situação similar à do Joãozinho ou da Mariazinha, não deixe de lutar pelo que é seu. Por mais que o sistema torne tudo mais difícil para você, não desista de tentar, pois quando a oportunidade surgir, você vai estar pronto para agarrar com todas as forças e, no futuro, eu espero que as próximas gerações não precisem passar pelas dificuldades que você passa para chegar onde quer. O sucesso, a riqueza e a felicidade vão muito além de um cargo de posses. Portanto, independente de quem você seja, saia da caixa, olhe em volta e repense seu lugar no mundo. Faça terapia, beba água e mesmo na falsa meritocracia, nós vamos vencer. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado pela sua atenção. Hoje a voz estava um pouquinho diferente por causa da gripe, ninguém está imune a isso. Mas queria dizer que, além do podcast do episódio de hoje, no Instagram do podcast tem mais 2 publicações que eu encontrei fuçando por aí e que agregam muito ao conteúdo de hoje. Para quem está ouvindo depois das 24 horas seguintes à publicação do episódio, elas vão ficar nos destaques lá sobre o nome do episódio, Meritocracia. E quem quiser conferir, tá lá. É muito bem-vindo e agrega mais ainda a reflexão trazida no episódio de hoje. Então, João Matheus, qual que é o Instagram do podcast? É @podcast.identidades. No Twitter você também encontra a gente como IdentidadesPod, tudo junto. Você também pode me mandar um e-mail para entrar em contato comigo, falar sobre o que você quiser, mandar uma sugestão, um feedback, me criticar, à vontade, todo seu. É podcastidentidades@hotmail.com. Também pode me seguir e falar comigo pelas minhas redes sociais pessoais, @joamateus_s, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a partir dessa semana, e em diante, seja lá até quando for, os episódios vão começar a ser apenas na terça-feira. Os episódios da sexta-feira acabaram caindo, por quê? Porque eu tô na correria da faculdade de novo e tá mais complicado e tal. Quem tem vida acadêmica sabe como é. Então a partir dessa semana que vem, um episódio por semana, pra quem sabe um dia, quando eu tiver mais de boa, os episódios terça e sexta voltem. Muito obrigado pela atenção, voltem sempre, tchau, tchau.